Queridos, por algum tempo, nesses últimos dias, a atenção da mídia esteve voltada para o novo casamento de Daniela Mercury. Mas daqui a alguns dias ninguém vai mais se lembrar disto e será apenas mais uma que não sabe quem é e para que veio. A grande notícia que infelizmente tem ocupado os nossos noticiários tem sido a seca do Nordeste. Esta seca já dura vários meses e as melhores expectativas são de que ela ainda vai demorar. E alguns falam que é a maior seca que já houve nos últimos 50 anos. O rebanho na Paraíba está sendo dizimado, aqui também, em vários outros estados, de modo que toda a riqueza e a glória do Nordeste que foi acumulado nos últimos anos, aos poucos está sendo consumida. É um período em que, de um modo geral, ninguém gosta de ir às fazendas, ninguém gosta de ver o gado. Eu sou meio doido e eu gosto de ir à fazenda. Não gosto de ver o gado, mas eu gosto de ir à fazenda e montar num cavalo e andar por entre aqueles talos de marmeleiro. As moitas de marmeleiro são transformadas em garranchos, ficam apenas os talos, não há nenhuma folha. E eu gosto de andar entre aqueles talos, porque eu olho para eles e digo para mim mesmo, isto aqui é minha vida. Muitas vezes a minha vida está como estão esses talos de marmeleiro, absolutamente despida de qualquer esperança, absolutamente despida de qualquer alegria, absolutamente despida de qualquer vida, mas basta um pouco da graça de Deus, basta um pouco de chuva e faz com que aqueles talos se vistam de um verde bonito, se encha de um perfume gostoso das folhas brotando. E eu digo para mim mesmo, eu fico impressionado a quantidade de vida que tem embutida nestes talos. E, queridos, só precisa de água e a caatinga se transforma num jardim do Éden. Nada é mais bonito do que o Cariri da Paraíba depois que está chovendo. Aqueles marmeleiros, as algarobas, os juazeiros, todos se enchem de folhas, todos se enchem de frutos, e é uma riqueza só. Sabe, mesmo nesta seca, o nosso Cariri ainda é um oásis se comparado ao deserto do Negev. Eu pediria que projetasse essa imagem que estava aqui na tela há pouco. Este é o deserto do Negev. O deserto do Negev fica ao sul do deserto da Judeia, fica ao sul do Mar Morto e se estende e se continua com o deserto da Arábia e se continua com o deserto do Egito. E no deserto do Negev não apenas as coisas são muito secas e áridas, mas também a topografia é muito inóspita. De um modo geral, quando nós pensamos em deserto, pensamos numa grande extensão plana de areia, porque vem à mente nossa o Saara. Mas o deserto do Negev é assim como vocês estão vendo, cheio de altos e baixos, cheio de montanhas e de vales, todos absolutamente secos. Ninguém vive aí, a não ser alguns beduínos que descobriram como sobreviver nesta região,
porque eles descobriram que entre estes elevados, no fundo destes vales, eles podem encontrar água que são conhecidas como as torrentes do Negev. Mas de um modo geral, pessoas comuns não conseguem sobreviver aí, não conseguem atravessá-lo. No capítulo de número 3 do segundo livro dos Reis, do verso 9 ao verso 20, nós temos um episódio em que 3 reis resolveram iniciar uma campanha militar. Nesta época, Israel já estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, formado por 10 tribos, estava sob o domínio de Jorão, filho de Acabe, e o reino do sul, ou reino de Judá, estava debaixo do jugo de Josafá, filho do rei Asa. E naquela época havia acontecido um problema entre o rei de Israel e o rei de Moabe. É que Moabe era um reino vassalo de Israel e pagava tributo anual a Israel. E com a morte de Acabe, o rei de Moabe havia decidido não continuar pagando. E Jorão então pediu ajuda a Josafá. Eles, de um modo geral, viviam em guerra. O reino do norte sempre viveu em guerra contra o reino do sul. Mas é que o filho de Josafá havia casado com uma filha de Acabe, uma irmã de Jorão. E por conta de laços de parentesco, reinava uma paz entre o reino do norte e o reino do sul, de modo que Jorão se sentiu animado para pedir ajuda a Josafá para ir com ele para esta campanha militar. Os dois decidiram ainda pedir a ajuda do rei de Edom. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, portanto nós estamos falando de pessoas que eram aparentadas. E eles resolvem ir pelo deserto do Negev em direção a Moabe. E saem os 3 reis com os seus 3 exércitos e todo o gado e que acompanhava aquela caravana, porque de um modo geral essas campanhas militares duravam um tempo longo e eles levavam gado suficiente para que eles pudessem comer durante a viagem. Só que quanto mais gente andando pelo deserto do Negev, maior a improbabilidade de que eles possam conseguir água. E o que aconteceu foi que num dado momento esses 3 reis com os seus 3 exércitos e o gado que acompanhava o exército descobriram que tinham entrado numa grande arapuca, descobriram que o deserto os havia cercado e eles agora eram prisioneiros da sede, não encontravam água. E quando eles descobriram que tinham entrado numa grande enrascada, Jorão, o rei de Israel, gritou: "O Senhor é quem fez isto." É interessante que, de um modo geral, as pessoas não acham que Deus está fazendo nada na sua vida quando tudo está dando certo. Quando tudo está dando certo, as pessoas acham que está dando certo porque são inteligentes, está dando certo porque tem garra, está dando certo porque tem raça, está dando certo porque tem sorte, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas na hora que as coisas começam a dar errado, no instante nós achamos como culpar Deus pela doença, culpar Deus pela falência, culpar Deus pela seca, culpar Deus pelo terremoto, culpar Deus pela tragédia que se abateu. Estes reis, ao saírem para a campanha militar, ninguém lembrou de consultar Deus. Eles escolheram o caminho do Negev e não se lembraram de perguntar a Deus por onde deveriam ir. E agora, quando estão nesta enrascada, eles entendem que foi Deus que os fez vir por ali para agora estarem morrendo de sede. Decidem então consultar a Deus. E o rei Josafá
que era um homem bom, cuja biografia diz que ele fazia o que era bom e agradável ao Senhor, porque ele andava nos caminhos de Davi, seu pai. Diz: não há porventura nenhum profeta de Deus aqui para que o consultemos. E Jorão diz: tem um, Eliseu, filho de Safate, mas esse cara é um problema, esse cara não diz nada de bom a meu respeito. Eliseu ainda não era um profeta renomado. O grande profeta da história era Elias, mas Elias tinha partido. Eliseu era o mais aproximado de um profeta, porque ele era a pessoa que derramava água sobre as mãos do profeta Elias, ou seja, ele era o ajudante do profeta Elias. Então alguém chega e diz: está aí Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, que era o ajudante de Elias, que era o grande profeta da história. Então resolvem consultar Eliseu, e quando eles se aproximam de Eliseu, Eliseu diz: que tenho eu contigo, Jorão, rei de Israel? Vai e consulta os profetas de teu pai, vai e consulta os profetas de tua mãe, Jezabel. O que é que tu queres de consultar o Senhor? E Jorão diz: não, porque foi o Senhor que nos trouxe para cá, e foi o Senhor que trouxe esses 3 reis para o deserto, para nos destruir aqui no deserto. E Eliseu diz: vive o Senhor, em cuja presença estou, que se Josafá não estivesse com vocês, eu nem sequer te ouviria. E então Eliseu consulta o Senhor, e quando ele consulta a Deus, Deus manda que sejam feitas cisternas em pleno deserto. Deus diz: cavem cisternas no deserto onde vocês estão, porque vocês não ouvirão vento, nem verão chuva, nem ouvirão vento, nem verão chuva, mas eu vos digo que amanhã, por estas horas, as águas cobrirão a terra. Querido, quantas cisternas você estaria disposto a cavar neste deserto? É fácil cavar quando nós somos animados pelo barulho do vento da chuva. É fácil cavar quando nós vemos nuvens negras carregadas de água no céu. Mas quando você não está vendo nuvem, quando você não vê chuva, e quando você não sente vento de chuva nenhum, quando você olha para cima e a única coisa que você vê é um sol causticante, quando você olha para baixo e a única coisa que você vê é areia quente e seca, quantas cisternas você cavaria? Cavaram a primeira cisterna, não havia água. Cavaram a segunda cisterna, não acharam água. Cavaram a terceira cisterna, não encontraram nada. Quantas cisternas você continuaria a cavar? Quantas cisternas nós estamos dispostos a cavar? Às vezes nós somos encurralados pelos desertos da vida. Às vezes é o deserto da doença que nos prende. Às vezes é o deserto da dívida. Às vezes é o deserto da crise conjugal. Às vezes é o deserto da crise com os filhos. Às vezes é o deserto da droga dentro de casa. Às vezes é o deserto da ansiedade, o deserto da frustração, do fracasso profissional. Às vezes nós estamos imobilizados pela tristeza e pelo medo. Estamos sem força para continuar.
não temos coragem nem de acordar para um novo dia. Não há nenhuma esperança, nós estamos completamente derrotados, vencidos, paralisados pelas circunstâncias. E a voz de Deus nos manda cavarmos covas neste mesmo deserto que nos paralisa. Ele manda cavarmos cisterna na terra seca da nossa conta bancária. Ele manda que cavemos cisterna na terra seca da nossa doença, da saúde quase nada. Às vezes Ele nos manda que cavemos cisterna num relacionamento conjugal que beira a morte, prenuncia a falência. Às vezes Ele manda cavar cisterna no relacionamento com os nossos filhos, filhos com os quais nós não falamos já faz muito tempo, nem sabemos onde eles estão, nem sabemos se estão ainda em algum lugar. E Deus diz: você não vai ver chuva, você não vai sentir vento. Quando eu leio esse texto, eu lembro de um amigo lá em Fortaleza, que ele escutou este sermão, e quando terminou ele disse: Deus falou comigo. Eu disse: foi? Ele disse: foi, vou comprar um carro. Aí eu disse: mas em que parte do sermão foi que Deus disse que você vai comprar um carro? Ah, ele disse que eu não vou sentir vento nem chuva, então é carro. Na semana seguinte ele chegou e disse: Deus errou, comprei uma moto. E o pior é que roubaram a moto dele. Ele disse: Deus errou, moto eu levo vento e tem chuva. Tem umas exegeses que a gente fica preocupado. O que foi que eu disse que esse rapaz acreditou nessa história? Mas eu falava de cavar cisterna na minha vida, quando ela parece árida, seca e o chão é duro. Queridos, em nenhum momento Deus disse que eles iam cavar e encontrar água. Deus disse que eles iam cavar. A água, quem ia dar era Deus. Deus disse: cavem cisterna, ponto final. A terra vai se encher de água. Cavem cisterna, não é cave que você vai encontrar água, é cave. O seu trabalho é apenas cavar a cisterna. A água, quem vai botar sou eu. E o texto diz que no dia seguinte, pela manhã, na hora de se oferecer a oferta de manjares, lá vem um rio descendo pela estrada. E o rio encheu todas as covas que eles tinham feito. E imagine se eles tivessem feito só a primeira cova. E imagine se eles tivessem cavado só 2 cisternas. Iriam morrer de sede. Mas não porque Deus não tinha mandado água, mas porque a fé deles tinha sido pequena demais. Sabe, queridos, de um modo geral, é a nossa fé que é pequena, não é o poder de Deus que não consegue. É que Deus manda a gente cavar, mas a gente não está sentindo o vento, nem está vendo chuva. Cavar para quê? Mas a comunidade de Deus, o povo de Deus, não é a comunidade do povo mais rico, tampouco é a comunidade do povo mais pobre, não é a comunidade do povo mais bonito, nem do povo mais feio. O povo de Deus se caracteriza por ser o povo que crê. E o povo que crê é o povo que é capaz de cavar cisterna em pleno deserto. Porque cavar cisterna na beira do rio Amazonas, todo mundo cava e não precisa ter fé, só precisa não ter preguiça. Mas cavar cisterna em pleno deserto é preciso ou ser doido,
ou ter fé num Deus que tem o poder de fazer pela manhã descer um rio de água em pleno deserto. De modo que talvez nós estejamos passando sede, não porque falte água, mas porque falta cisterna. Jesus Cristo disse àquela mulher: se você soubesse quem é que está pedindo água a você, você pediria a ele água, e ele te daria água viva. A mulher diz: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. O que ela está dizendo? O senhor não tem nem caneco, nem corda, nem escada. Nem caneco, nem corda, nem escada. Como é que o senhor vai cumprir isso que o senhor está prometendo? Sabe, às vezes a gente olha e não vê caneco na mão de Deus. A gente olha e não vê corda na mão de Deus. A gente olha e não vê Deus segurando uma escada e diz: não vai dar, Ele não vai conseguir. Mas Deus não precisa de caneco, nem de corda, nem escada. Porque Deus tem poder para fazer aquela água sair lá de baixo e vir cá em cima. Do mesmo jeito que é Ele quem faz a água vir lá de cima e cair aqui embaixo. Mas Jesus estava falando naquela ocasião de uma outra água, melhor do que aquela, porque Ele disse: a quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der jamais terá sede. Porque a água que eu vou lhe dar vai se transformar nela numa fonte para jorrar para a vida eterna. O que Deus nos oferece é mais do que a água que nós estamos acostumados a beber. O que Deus nos oferece é mais do que a saúde que nós estamos acostumados a gozar. O que Deus nos promete é uma riqueza maior do que a que o nosso dinheiro pode comprar. O que Deus nos assegura é a paz que o mundo não conhece nem pode receber, mas só Deus é capaz de dar. O que Deus oferece é algo que não depende do vento, não depende da chuva, não depende de nenhum fenômeno externo, não está atrelado a toque de trombetas, não está atrelado a trovões, a relâmpagos, a aparições angelicais, mas está dependente unicamente do poder de Deus de transformar a realidade. O Deus que foi capaz de criar o universo a partir do absolutamente nada. O Deus que foi capaz de criar a vida com a ordem da sua boca. O Deus que foi capaz de fazer surgir sol, lua, estrelas, florestas, mares, montanhas e vales. O Deus todo-poderoso. O Deus que não precisa de nenhum preâmbulo para que uma grande obra aconteça. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que parou o Rio Jordão. O Deus que fez o sol parar para que Josué continuasse uma guerra vitoriosa. O Deus que ressuscita mortos, ressuscitou Lázaro morto, sepultado, cheirando mal ao quarto dia. O Deus que diz às tempestades: aquietai-vos, e as tempestades param. Este é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que diz a você: cabe cisterna. A única coisa que eu estou dizendo a você é: cabe cisterna. A água é problema meu, cabe cisterna. A saúde é problema meu, cabe cisterna. O dinheiro é meu, cabe cisterna. A paz é minha, cabe cisterna. O amor para o casamento sou eu que faço brotar no coração, cabe cisterna. Eu não sei como é que está a sua vida. Não sei se você está passando por uma situação de deserto, no seu casamento, no seu negócio, na sua vida espiritual, eu não sei. Agora uma coisa eu sei,
que Deus é capaz de te abençoar muito mais do que você precisa ser abençoado. E que a única medida que vai limitar o tamanho da bênção é a tua disposição para confiar nele e cavar uma cisterna num chão duro e seco, sem vento e sem chuva. Porque de manhã um rio de água viva vai passar, vai encher e vai matar a tua sede. Deus abençoe você. Amém.